Daniel Portela, médico pediatra. Vamos dar continuidade a um tema que surgiu lá no Instagram, Daniel Portela Pediatra, que é a dificuldade de desmamar, porque muitas mães têm dificuldade de desmamar e muitas dessas mães atribuem essa responsabilidade ao bebê. Mas Joãozinho, Mariazinha, que ela está muito apegada e ela não consegue comer, né? Muitos bebês não conseguem passar por uma introdução alimentar ou iniciam e logo tem essa alimentação atrapalhada e são bebês que mamam o tempo todo, muitas vezes tem mamadas noturnas, né? Várias mamadas na madrugada e essa mãe já não consegue dormir mais. E aí entra um ciclo vicioso que a mãe não consegue sair do lugar, né? Ela quer manter a amamentação, acredita que é importante, mas ela começa a sofrer também, porque isso começa a afetar a sua vida, e ela entra num turbilhão de emoções, de ações, que ela não sabe para onde ir, ela não sabe gerenciar esse processo, e também não consegue nem entender o que está acontecendo. Tá? Antes de continuar, gente, se inscreve, curte, compartilha. A gente está fazendo curso presencial, né, mas já estamos planejando aí um curso também online, porque toda vez que eu falo sobre esse tema é uma demanda muito grande, uma participação bem grande. Bem, o que a gente vai falar nesse vídeo aqui? Deixar claro a complexidade do processo de amamentar e desmamar. Amamentar, desmamar, seja com mamadeira ou peito, viu? Porque vale também se seu filho é alimentado com uma fórmula artificial. A mamadeira, ela ocupa o lugar simbólico do peito, tá? Então é a mesma coisa de uma maneira paralela, tá bom? E muitas mães passam pela mesma dificuldade com a mamadeira, de tirar a mamadeira na madrugada, de tudo que eu falei com a mamadeira, tá? E então esse ato de alimentar o bebê, de aleitar o bebê, ele tem uma função nutricional, então amamentar é para nutrir, é para alimentar o seu bebê, mas também, gente, e eu acho que a partir de uma certa idade ali, essa amamentação ela é muito mais psicossocial. É quando essa amamentação ela se estabelece e a função nutricional de alimentar nem é tão importante a partir de um certo momento, mas sim a ligação afetiva, como esse bebê se relaciona com sua mãe, a ligação física, emocional desse bebê com a mãe, né? Alguns autores da psicanálise estudam a relação mãe-bebê, o Winnicott aqui é um campeão. Essa relação, ela tem um caminho, gente, desde o zero, do nascimento até lá na frente. Esse bebê se relaciona com sua mãe e essa ligação física, ela vai, num primeiro momento, nos primeiros 6 meses, talvez ali, muito intensa, né? Primeiros meses, então, muito intensa. E isso tem que se desfazendo. E se de maneira natural, se as coisas estão acontecendo como deveriam, né? Esse bebê vai se desligando do seio materno. E aí acontece o desmame. O desmame não é só, então, um bebê deixar de tomar leite. E aí vem mães que querem tomar um hormônio, uma injeção, para inibir a produção de leite. Como se isso fosse resolver e fosse iniciar o seu desmame. Não é isso. Se nós estamos falando em um determinado momento, a gente tem que saber qual momento você está, mas em determinado momento o componente psicossocial é muito importante. A gente tem que levar em consideração esses aspectos. Saber como essa mãe está, de onde ela vem, para onde ela está indo, porque agora, para a gente só finalizar, resumir esse vídeo, porque muitas vezes, né, e os artigos em psicologia, da psicanálise, trazem isso, esse desmame é conduzido pela mãe, é a mãe quem vai orientar esse desmame. E, portanto, se há dificuldades, na maior parte das vezes, essa dificuldade está na mãe. Como essa mãe está conduzindo? Existem estratégias, sim. Primeiro começa com um ponto de reflexão, onde essa mãe está. Aí ela se encontra, ela se percebe e começa a entender, como a gente faz no consultório, como eu já publiquei depoimentos lá no Instagram, eu faço muito isso, né? E essa mãe consegue sair desse turbilhão de emoções e agir de maneira consciente.
E aí gerenciar o seu processo de desmame. Né? Fazer isso de maneira gradual, respeitosa e sincera. Sincera principalmente. Por isso que não é nem um pouco legal você colocar pimenta no peito, curativo, dizer que o peito está doente, e o bebê não entende, ele não consegue processar essa fase tão importante que é o desligamento, a separação física com sua mãe. É como você não teve oportunidade de gerenciar o luto da perda de um ente querido. Né? Um irmão, um marido, uma mãe morre e alguém diz para você, não, fulano foi ali, e desaparece da sua vida. É mais ou menos isso. Se você fizer um desmame inadequado com seu filho, é mais ou menos isso que ele tem. Ele tem uma perda de um elo físico, emocional tão grande, de maneira mentirosa, né? Como algumas mães desaparecem da vida da criança, deixam a criança uma semana na casa da avó e desaparece, e a criança não consegue entender esse processo que é tão importante lá para frente, na maturidade psicológica, porque é um caminho de amadurecimento psicológico do bebê, esse desmame, esse amamentar e desmamar. Né? E eu percebo que a gente não tem compreensão disso, tem um tema muito grande e é por isso que a gente está aqui planejando já. A gente já está em operacionalização de um curso presencial, porque eu acho que deve ter muitas metodologias ativas esse curso, espaço para voz, e aí eu estou pensando como a gente vai fazer isso de maneira online também, né? Porque há uma demanda bem grande. Se esse conteúdo foi grande, se isso te interessa, se você tem interesse, comenta aí, deixa nos comentários de onde você é. Isso ajuda também a gente planejar e a gente compartilha esse vídeo aí com um grupo de mães, ajuda a gente a desenvolver esse trabalho. Um abraço.